Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, no capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim, o versículo 28 do capítulo 1 da carta aos Romanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui nós estamos diante da carta aos Romanos, em que já havia sido dito no versículo 17, o justo viverá pela fé. E uma boa pergunta, quando nós nos deparamos diante dessa afirmação é: por que, afinal de contas, necessitamos de justiça? E dos versículos 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, o apóstolo Paulo está nos respondendo, a palavra de Deus está nos respondendo o porquê nós necessitamos de justiça. Em um primeiro momento, dos versículos 18 até o versículo 27, vai nos revelar o profundo estágio de idolatria ao qual os homens se encontram, a perversão da adoração. Por natureza, todos nós somos criaturas que foram geradas por Deus, criadas por Deus para a adoração. E quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando qualquer outra coisa. E qualquer adoração que não é uma adoração a Deus é uma adoração pervertida. E é justamente isso que o apóstolo Paulo a palavra de Deus está nos apresentando dos versículos 18 ao 27, os homens entregues às suas próprias paixões, aos sentimentos inconvenientes, aos pensamentos que são contrários à vontade de Deus. E no versículo 28, mais uma vez, está sendo enfatizado essa natureza da corrupção do coração humano, esse completo estágio de injustiça a qual os homens se encontram. E a palavra diz que houve um desprezo pelo conhecimento de Deus. Os homens muitas vezes assim procedem. Eles desprezam o conhecimento de Deus, desprezam a palavra de Deus, julgam-se por sábios, mas na verdade são grandes loucos. E o que é que acontece? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes de toda a espécie, de tudo aquilo que eles podem fazer de mal. Deus os entregou a si mesmo. E o que é que acontece nesse sentido? Os homens são cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então vejam ao que nos é trazida aqui como advertência no que diz respeito a esses males aos quais os homens se deixam levar em sua vida. Os que praticam tais coisas são dignos de morte, são passíveis de morte. E aquilo que nós refletimos sobre essa morte é especialmente a morte espiritual. Aqueles que se entregam a essa tão grande lista de pecados são passíveis do juízo eterno de Deus, da ira eterna de Deus. E quão terrível é essa ira! E para podermos escapar dessa ira que há de ser revelada sobre toda injustiça e impiedade dos homens, nós necessitamos da justiça que vem de Deus. Nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados, nos aproximar de Cristo pela fé
viver pela fé para que a justiça de Cristo esteja sobre nós, para que possamos abandonar todos esses pecados que aqui foram listados e tantos outros que até nós poderíamos pensar sobre eles e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes as pessoas dão ênfase a um ou outro pecado, mas todo o pecado, seja ele qual for, é contra Deus. E nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados. Às vezes as pessoas olham apenas para o pecado do homicídio, ou quem sabe, pecados de natureza sexual, mas seja qual for o pecado, nós necessitamos de nos arrepender desse pecado. E uma coisa é certa, como diz a palavra de Deus, todos pecaram. Todos nós, eu pequei, você pecou, nossos pais pecaram. Não existe um único homem sobre a face da terra que não tenha pecado, com exceção apenas de um, Jesus Cristo. Ele é o único que jamais cometeu pecado. E foi justamente Ele que veio e nos substituiu na cruz do Calvário, morreu a morte que nós deveríamos morrer, éramos dignos de morrer, para nos conceder a salvação e a vida eterna. Todos nós somos pecadores. Se nós dissemos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Por natureza, somos pecadores e por assim o sermos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pecados que cometemos contra Deus com ações, com palavras, com intenções do coração, até mesmo pensamentos perversos, pensamentos de ira contra o nosso próximo, são pecados contra Deus. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confiar em Jesus Cristo, buscar a justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, e assim nós encontraremos a verdadeira vida. Não busque consertar as coisas por si mesmo. Eu e você, nós não podemos, não temos esse poder e essa capacidade. Às vezes as pessoas dizem, eu só vou ser um crente em Jesus Cristo quando eu me redimir. Nós não temos o poder de autorremissão. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós não podemos nos redimir pelas nossas próprias forças. Nós precisamos e carecemos de Jesus para sermos libertos do poder do pecado. O poder do pecado que luta dentro do coração humano para afastar o gênero humano de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo, ir a Ele com as nossas fraquezas, com aquilo que nós temos consciência de que é contrário à vontade de Deus, e Jesus vai nos ajudar, Ele vai nos dar força, Ele vai multiplicar a nossa fé, Ele vai transformar o nosso coração, Ele vai nos dar força para que possamos fazer aquilo que é segundo a sua vontade, que possamos assim recorrer aos pés do Salvador e dizer, Senhor, salva-me. Assim como Pedro, quando estava afundando em águas profundas, ele clama ao Senhor simplesmente dizendo, Senhor, salva-me. Ou como aquele outro homem que diz, Senhor, acrescenta a minha fé. Ou como aquele cego que clama dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim possamos nós também clamar dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda em minhas fraquezas. Eu sei, existem muitos desses pecados que a tua palavra aponta, que eu tenho pecado contra o Senhor, tenho desobedecido, mas quem, senão o Senhor, para me livrar dos pecados, para me ajudar a ser uma nova, para fazer de mim uma nova criatura. Jesus diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vamos a Cristo. Venha a Cristo e Jesus vai transformar a sua vida, como tem transformado a vida de tantas outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida nesse dia e que você possa viver a vida com Cristo, livre do pecado e da condenação eterna. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.